Olá, tudo bem? Eu sou a Silvia do Conscienciar, novamente aqui. Hoje a gente vai continuar falando de um assunto muito importante, das fases de desenvolvimento nosso, das fases do desenvolvimento de todo ser humano, né? Que é a fase do segundo setênio, dos 7 aos 14 anos. No outro vídeo nós falamos do desenvolvimento do 0 ao 7, da concepção, na verdade, até aos 7 anos, né, coisas que são importantes. E nesse a gente vai falar também desse período que é uma base muito fundamental no desenvolvimento de todos. A gente olha para o aspecto da criança, mas, como eu já falei em outros vídeos, a criança, o que aconteceu com ela nesse período de desenvolvimento da sua personalidade vai impactar para o restante da vida dela, vai impactar em como ela vai ser, que adulto que ela vai ser, como que ela vai lidar com as coisas, com os relacionamentos e com o trabalho. E essa fase, que é o período escolar, tem um impacto muito grande nessa criança, em como essa criança, quando for adulto, ela vai lidar com a questão do trabalho, ela vai lidar com as relações, mas principalmente também com ela, da autoconfiança dela, né? É um período do início escolar, é um período onde a criança começa uma das grandes mudanças na vida dela, que é aquela fato dela se separar da mãe, alguém que ela surgiu ali dentro, se formou dentro daquele útero, com toda aquela parte de formação genética, mas também energética, né, da mãe. Eu falei, tem a energia do pai, sim, a parte genética do pai, mas na verdade, como ela cresce dentro do corpo da mãe, ela acaba também recebendo muito do fluido vital, das energias, da parte energética da mãe, né, dessa parte mais sutil que todos nós temos, porque o nosso corpo, ele só é vivo a partir desse movimento, dessa força, dessa energia que vem do universo, né? E ele acaba tendo muito essa energia da mãe, do sistema da mãe. E essa pessoa, ela tem uma individualidade. Então, nesse momento começa essa separação, essa, né, individualização dela com a mãe nessas horas que ela vai passando para a escola. Então, é um momento muito importante, porque é uma mudança grande para ela. E é o momento que fisiologicamente ela está passando por é onde ocorre o amadurecimento do coração e do pulmão da criança, que são dois órgãos do sistema rítmico. São dois órgãos que funcionam de forma automática, mas que colocam um ritmo para a criança, não só do aspecto fisiológico, mas também para a próxima fase, porque cada fase do desenvolvimento impacta nas outras. Então vai ser uma base desse ritmo que precisa ter. E também no outro vídeo nós vimos o quanto que ter disciplina nos horários, na questão da alimentação, em tudo, já formando, já dando um ritmo para a criança. E o ritmo desses órgãos, a formação desses órgãos e o que a gente vai ver de importante, né? Tudo que vai acontecer com ela nesse período vai afetar esse ritmo. E esse ritmo desse período tem a ver com a questão também da parte emocional psíquica, que vai ser o grande aspecto do desenvolvimento dela nas próximas fases que virão. Então, o pulmão e o coração, eles levam o quê? Sangue e ar para as células, para nutrir as células, né? Então, na parte fisiológica, biológica, vamos dizer assim, os órgãos precisam dessa nutrição, né? Se não tiver um ritmo adequado do funcionamento do pulmão e do coração, vai faltar oxigênio, vai faltar inclusive essa energia, que é o fluido vital, vai faltar sangue, que é onde tem toda a parte de nutrição para essas células, para a boa formação desses órgãos. E a gente não pode mais deixar de ver, e Steiner fala sobre isso, e não só Steiner, mas a Ayurveda, várias outras medicinas antigas também falam que olham o indivíduo de um olhar mais integral, o quanto que esse desenvolvimento biológico ele está totalmente ligado ao desenvolvimento psíquico emocional. Então, essa questão de se ter esse ritmo coordenado é fundamental. E essa função de coordenação desse ritmo, quando a gente também estudando com o Dr. Sérgio Oliveira, que é um grande estudioso sobre a glândula pineal e do aspecto de quanto a glândula pineal
é que faz a conexão como uma antena que nos conecta aos astros, né, Sol, Lua, e o quanto que essa influência dessa força, dessa energia que vem, né, que é uma força que vem, assim como a energia elétrica, né, como a força da gravidade, nós temos a força magnética que vem do Sol e da Lua, e é através dessa força que vem de lá, pela glândula pineal, que faz a regulação, né, principalmente nesse aspecto é o Sol. O Sol é que traz toda a energia para a regulação desse ritmo adequado do pulmão e do coração. E isso é que faz essa ligação existencial entre a gente e o cosmo. Nós não estamos desconectados do cosmo. Nós ficamos nesse mundo ocidental que faz a gente olhar de uma forma fragmentada e não integrada as coisas. A gente justamente começa a não se ver parte do todo. E isso é que é muito complicado, por isso que muitas pessoas têm adoecido, têm tido muitos problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, porque está desconectada do todo. E nós fazemos parte desse cosmo. O Burkhard, que é o autor do livro um dos livros que eu estudei, ele fala que o coração bate em média, por minuto, 72 batidas. Isso tem uma relação com em média, a quantidade de anos que a gente vive. Olha que lindo, né? E aí ele multiplicou 72 batidas por 360 dias do ano, isso deu 25.920 dias. Que é igual, olha só que coisa tão linda. Esses 25.920 dias é o mesmo tempo que o Sol leva para passar pelas 12 constelações do zodíaco. Então, olha como nós fazemos parte da constelação. Somos regidos pelo Sol, pela Lua. Olha a importância da astrologia. Olha como a astrologia fala sobre nós, né? Porque nossos sistemas fisiológicos, inclusive, eles são regidos pelos esses dois grandes astros. Como eu disse, essa fase dos 7 aos 14, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento psíquico, que vai acontecer dos 21 aos 42 anos, né, que é uma outra grande fase. Então, nesse período dos 7 aos 14, a criança ela precisa de um mundo alegre, ela precisa ver a beleza do mundo, ela precisa ser formado dentro desse desenvolvimento dela, principalmente que começa esse período escolar, e dentro desse processo de alfabetização, de escolarização, de educação dela dentro da escola, a forma de ensinar precisa ser leve, precisa ser agradável, precisa mostrar para ela, por meio dessa nova fase que ela está entrando, que o mundo é belo. E a beleza tem a ver não só com essa parte da racionalidade que a gente aprende, tem a ver com ter um método que seja leve, que seja gostoso, que a criança possa ter contato com as artes, que a criança possa ter brincadeiras, que tem a parte mais hard, vamos dizer assim, do estudo, mas isso precisa ser muito variado com a parte leve. Então, o professor é a nova, vamos dizer assim, a nova pessoa que entra na vida dela. Ela tem lá os pais, a família, ou quem quer que seja, o cuidador dela, e entra uma nova figura que vai começar a apresentar um mundo para ela de coisas. E aí, imagine a nossa responsabilidade. Eu sou professora do ensino superior, mas o professor do ensino fundamental, olha a importância, né? Todos os professores têm a sua importância, mas olha a importância dessa pessoa, né? De como ela leva essa educação, esse ensino para esse aluno, como que ele vai apresentar esse mundo para esse aluno? Porque a forma como ele apresenta o mundo precisa trazer essa vibração de sentimentos, que a criança tem essa coisa de, nossa, que legal, que gostoso estudar, nossa, o mundo é assim, que coisa maravilhosa, né? Que a criança vibre, esse sistema rítmico dela, que na verdade está ali batendo, levando sangue, levando oxigênio, precisa também levar alegria.
né? Porque senão fica muito pesado, isso impacta muito. Então, para levar isso, para trabalhar dessa forma, o professor precisa ter muito amor. O professor precisa ter um vínculo de amor muito forte com essa criança, porque se não tiver isso, essa criança vai ter impactos. Eu não lembro de quase dos meus professores do ensino fundamental. E as lembranças que eu tenho são bem assim, de professores muito duros. Em especial uma professora minha da segunda série me expôs alguns amiguinhos dizendo que a gente era burro, que a gente estava por um fio para não cair, desenhou um varal na lousa dizendo que a gente estava pendurado naquele varal e que a gente, a qualquer momento, a gente ia cair dali porque a gente não estava conseguindo aprender. E chamou a gente de burro. Isso marcou tão forte em mim que até os 35 anos eu realmente achava que era burra, né? E ela não teve a sensibilidade, por mais que o meu pai era da PM, né, da Associação de Pais e Mestres, e o meu pai que ia para as reuniões, ela não conseguiu ter a sensibilidade de entender, na verdade nem a sensibilidade, né, tem a questão da sensibilidade, mas também de conhecimento, de entender que é aquela criança de 7 anos e meio, na época, 8 anos, estava passando por um processo muito difícil na vida familiar, né? De separação, de estar morando com os avós, de já ter morado com os outros avós. Então, olha a importância do quanto a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança, né? E naquela época, ok, as pessoas também não tinham esse conhecimento de que a parte emocional, ela impacta completamente na questão do aprendizado. Hoje a gente já sabe o quanto o afeto impacta no aprendizado, né? Então, realmente era difícil para eu aprender, para eu me concentrar, porque tinham coisas acontecendo difíceis para minha criança em casa. E então foi muito pesado a forma como o ensino foi colocado, né? Além de ter só matérias duras, né? Não ter essa muita coisa do canto, da dança, do teatro, que eu sempre estudei em colégio estadual, não tinha um professor amoroso. Então, às vezes, que nem hoje em dia, a gente às vezes não tem um método ainda tão leve, se a gente for pegar assim dentro do currículo das nossas escolas, né, principalmente públicas, mas se tem um professor que tem amor, que faz com amor, que tem vínculo, ele consegue fazer grandes transformações. Imagine com um método gostoso, que seja agradável e com alguém que faz com amor. O potencial que ele consegue fazer florescer, né? Ele consegue permitir que essa criança floresça mesmo, né? Para todo o potencial que ela tem. Então tem que ter muita atenção ao que é aprendido e principalmente como é aprendido. Todos os condicionamentos que são colocados para ela são absorvidos e são implantados dentro dela, né? Então é muito importante usar parábolas para ensinar, né? Aquelas historinhas, imagens, as lendas, os contos, poemas, a parte de poemas, porque ela está trabalhando, está na fase do desenvolvimento do sentir, do sistema rítmico, é o sentir, a parte das emoções. Aprender outras línguas também é bom nesse momento. Não ter julgamento, né? Um professor, ou mesmo em casa, mas principalmente o professor que faz muito julgamento, que é muito crítico, muito preconceituoso, isso vai trazer um adulto muito rígido, que vai julgar as outras pessoas, que vai também ter preconceitos, né? É importante nesse momento ter a atuação do teatro, desenvolver o pensamento crítico, né? A memória, tudo isso vai fazer com que essa criança for para o mundo do trabalho, ela vai ter uma relação boa com o trabalho, né? Ela vai ser um ser humano que vai poder contribuir mais para a sociedade, para o mundo e ser feliz, né? Não vai adoecer tanto, não vai trazer custos para o sistema de saúde, porque ela vai estar bem, vai estar feliz, vai estar confiando nela mesma. Outra questão que impacta muito na formação dessa criança e como vai ser esse adulto é quando tem normas muito restritivas. Não pode isso, homem não chora, sexo é pecado, é proibido, menina tem que se comportar, sentar de pernas fechadas.
Porque a criança, imagine, 7, 8 anos de idade, ela é tão pura, ela não tem essa coisas que estão dentro da nossa cabeça, coisa que nós criamos, né? Imagine passar essa coisa tão pesada para uma criança nessa fase, né? Isso tudo sufoca. E se tanto na escola quanto os pais tiverem muito essa rigidez de não, criança não faz isso, homem não faz aquilo, menina não faz assim, nananana, vai colocando essa criança dentro de uma caixa tão rígida que muitos adultos que se tornaram tímidos, introvertidos, é devido a essa rigidez. Então, nesse período, a criança também tem um senso de justiça muito acurado, porque ela tá ali, né, trabalhando essa região. A criança fica muito sensível às injustiças que são feitas com ela ou com outras pessoas, em especial as injustiças que são feitas com ela. Ela já consegue perceber situações que as pessoas de repente privilegiaram uma pessoa e não foram justas na situação. Ela consegue. Isso traz muitos bloqueios emocionais para ela. Eu tô falando isso trazendo a teoria, gente, mas toda essa teoria que eu tô trazendo aqui, que eu fui estudar, foi uma teoria para embasar o meu processo de desenvolvimento. Como eu disse no outro vídeo, eu escrevi a minha história. Tudo isso que eu tô trazendo não é só teoria, foram coisas que eu passei, trouxeram muitos bloqueios e que nos últimos 7 anos que eu tô trabalhando em diversas terapias para que eu conseguisse ir desbloqueando tudo isso que foi bloqueado devido a esse período. Então é muito importante as artes, as brincadeiras, como eu falei. É muito importante que os pais também contem histórias, que levem a criança para vivenciar coisas na natureza, coisas simples, né, como observar uma flor, uma folha, um inseto, né, mostrar para a criança, porque isso vai gerar uma mobilidade mental muito grande, vai fazer com que ela seja ela, que ela tenha espontaneidade na vida e que ela consiga ter um sentido estética de perceber a beleza das coisas. Um adulto que depois não vai querer ficar consumindo um monte de coisas porque ele não desenvolveu esse lado. Ele vai conseguir ver a beleza no simples, né? E na minha história, não só teve essas partes duras, mas eu também tive a felicidade de ter minha família, muito dessas questões de ir para a natureza, né, de ter a dança, né, de ter muito canto, a religiosidade. Então, assim, eu não me tornei uma pessoa muito mais dura, com muito mais dores, porque teve um lado também muito positivo desse encantamento. Então, como eu estava falando, esse método de ensino mais rígido pode também fazer com que as pessoas fiquem mais solitárias no futuro, Steiner fala, né? E o Liv Gold e o Burkhardt, que são esses dois autores dos livros que eu estudei bastante, eles também falam sobre isso. Então, aquela questão de o professor citar alguma coisa de que a criança não é capaz, que ela não fez por causa da falta de capacidade, né? Que nem o próprio fato da gente colocar lá um risco vermelho enorme, reforçar o que a criança errou. Não é que a gente não tem que falar do que a criança não acertou, é a forma, né, como a gente faz isso, a forma. Então eu posso mostrar para ela e dizer assim, olha aqui, vamos aprender dessa maneira. E não ficar falando, você errou, né? Mas vamos tentar olhar para isso aqui e ver como que a gente pode fazer diferente, como que a gente pode aprender isso, né? Trazer o erro para o aprendizado, não reforçar o erro, porque isso marca a vida adulta da criança, né? Faz com que ela se sinta incapaz, insegura, e cresce um adulto inseguro, e aí você precisa, no mercado de trabalho, provar, mostrar o que você fez, para a sociedade contribuir. Por que que no Brasil a gente tem muitas pessoas que ainda não se encontraram na carreira, né? Por que que a gente tem um país com pessoas de potencial incrível e as pessoas não se sentem seguras? A gente pode olhar como é que foi o método de ensino nosso. Formou a gente com autossegurança para conseguir
fazer as entregas de acordo com o nosso potencial? Não, pelo contrário, né? Então, que bom que a pandemia veio para a gente poder mudar as maneiras e os métodos de ensino. Principalmente, eu estou falando nessa fase que é ensino fundamental. É impactante esse período que a criança pode ter a impossibilidade de desabrochar para os potenciais que ela tem. Eu fiz muitas formações, foi positivo, mas por que que eu fui fazer isso? Porque eu queria mostrar, provar para mim mesma que eu não era burra, porque eu me achava burra. E quantas terapias eu tive que fazer e faço até hoje para poder desconstruir tudo isso que foi colocado de bloqueio. Isso gera um custo enorme social, não é verdade? Então, nessa fase ainda, muitos condicionamentos são criados e que ficam marcados no corpo vital, no inconsciente da criança. Aí depois a gente precisa fazer terapia e tudo mais, né? É nesse momento, no segundo setênio, que os primeiros laços de amizade são construídos. Faz parte também desse momento que a criança chore, que ela dê risada, que ela trabalhe com questões, né, que ela sinta amor. Faz parte, né? Não pode ter uma coisa rígida, porque senão vira um ser humano muito frio, sem essa questão do sentir, sem conseguir se relacionar. E é preciso ter uma regularidade no aprendizado, para que esses órgãos do sistema rítmico, que é a sede do nosso sentir, para que isso possa ativar e que a gente possa ter uma conexão do nosso lado racional com o nosso lado emocional. Eu atendo como coach, sou professora, educadora, e eu vejo muito, a gente tem um desenvolvimento racional e a gente não consegue, às vezes, lidar com as nossas, muitas vezes, né, com as nossas emoções, e temos dificuldade no relacionamento com as outras pessoas, e inclusive de acessar e de ter aprendizados, de aprender ou de acessar os aprendizados que a gente tem. Por quê? Porque não teve essa parte de desenvolvimento do sentir. Isso tá uma coisa desconectada da outra, né? Então a gente está fragmentado, nós precisamos nos integrar novamente, né? Então, para que isso aconteça, né, para as crianças que estão vindo aí, é fundamental intercalar atividades esportivas, tá? Isso que eu tô trazendo é feito nas escolas Waldorf, que seguem, né, o que o Steiner desenvolveu. Então, atividades esportivas, atividades lúdicas, artísticas, a música, a euritmia, que é aquela arte do movimento do teatro, a pintura, a modelagem, né? O próprio teatro em si, tudo isso, intercalar essas atividades com as outras atividades é que vai fazer com a criança, ela integre, ela realmente cresça com potencial, com autoconfiança e consiga encontrar o que ela veio fazer, ser feliz no mundo do trabalho, né? A gente vê, tem um monte de pessoas que não são felizes no trabalho, adoecem, ficam mal, e qual que é o prejuízo disso? A sociedade inteira tem prejuízo nisso. Porque se a gente tiver pessoas felizes, com o seu potencial, fazendo o que gostam, a gente vai ter uma sociedade maravilhosa, com pessoas felizes rendendo muito mais no que elas fazem. Porque quando a gente faz o que faz a gente feliz e a gente está bem confiante, a gente consegue entregar, ser criativo, né, propor coisas criativas para que aconteçam inovações, ter muito mais entregas quantitativas e qualitativas, né? Então, é fundamental que se integre o pensar dela com o sentir, com o querer, para que ela possa conseguir fazer. Também é fundamental ter religiosidade para ativar os sentimentos, para desabrochar, que a alma seja alimentada, porque nós não somos só um corpo, nós não somos só uma mente, nós não somos só os sentimentos. Nós somos seres que têm uma alma, que viemos do outro lado. Então, a parte da religiosidade, da espiritualidade, vamos dizer assim, porque tem pessoas que vão seguir uma religião, tem outras que não. Cada vez mais a gente vê que não necessariamente a gente precisa seguir uma religião
para encontrar um caminho espiritual. É claro que a religião está aí para a gente encontrar. Eu encontrei a minha espiritualidade por meio da religião, mas tem pessoas que preferem não seguir esse caminho e tudo bem, né? Mas essa questão da espiritualidade, de se ligar ao cosmos, ao algo maior, é fundamental, porque isso também faz com que a gente cresça integrado e dentro do potencial que a gente tem, que desperte o potencial que a gente tem. Então, a falta das artes, da fantasia, das coisas, vai fazer com que esse adulto ele não tenha espontaneidade, ele não tenha versatilidade e espontaneidade ao se relacionar com outras pessoas, nos relacionamentos interpessoais. É um resumo dessa fase tão importante para o nosso desenvolvimento como ser humano, adultos saudáveis e adultos que estamos aqui para ser felizes, para conseguir fazer o que nós viemos fazer, para que a gente tenha um mundo mais digno, um país que tem todo o potencial e que a gente possa pensar mais sobre isso como cuidadores de criança, como professores, como cidadãos, como pais, e que a gente possa trazer novamente a importância que uma criança tem, que o seu desenvolvimento tem, para que a gente tenha um mundo melhor. Eu, inclusive, indico para quem não assistiu o filme O Começo da Vida, que hoje em dia está no Netflix e é um documentário feito aqui de produção brasileira, mas que traz a participação de profissionais de várias áreas, de vários países, maravilhoso, falando da importância desse começo da vida, que impacta na vida de todos nós. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo. Esse é mais um vídeo para a gente poder olhar um pouquinho para a nossa história, para como foi, para que a gente possa ter um pouquinho mais de autoconhecimento, né? Como é que foi a nossa educação dentro da escola? O que esses métodos que foram nossos professores, o que geraram dentro de gente? E na nossa família, a gente teve contato com a religiosidade, com a natureza, com a beleza das pequenas coisas, do simples, com a arte, com a música, com o canto, com o teatro. Então, eu convido a gente a fazer uma análise para que a gente possa trazer um pouco dessa reflexão. E nunca é tarde para a gente buscar esse contato que a gente não teve lá na nossa infância, buscar terapias, para que a gente possa acessar novamente o nosso potencial e deixar ele florescer, independente da idade que a gente tenha. A todo momento é momento para se despertar, né? Para reconstruir e poder viver uma vida mais plena. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada.